E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontenelle aqui. Estamos aí hoje para mais uma aula de Química, certo? Só lembrando que na última aula nós estudamos títulos. Hoje nós vamos estudar, pessoal, concentração em mols por litro, ou concentração em quantidade de matéria, ou molaridade, tá? São três nomes diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, tá certo? Eu, particularmente, gosto de chamar de ou molaridade ou concentração em quantidade de matéria, tá certo? O que é essa nossa molaridade? É a relação entre a quantidade de matéria do soluto medida em mol, certo? Mol, que a gente pode abreviar por N1, e o volume da solução em litros, tá certo? Essa concentração é medida em mol por litro. Tá certo, pessoal? A molaridade, ela vem justamente para dizer a quantidade de mols que está presente dentro de uma solução, tá certo? Eu coloquei aqui um exemplo para ficar melhor de vocês entenderem, tá certo? Como é que se dá essa concentração em mols de acordo com a quantidade de volume. Por exemplo, consideramos o suco gástrico que nosso estômago produz com a finalidade de realizar a digestão, tá certo? Todo mundo sabe que dentro do nosso estômago produz-se um suco gástrico que ele é responsável por iniciar o processo de digestão. No caso, não é iniciar, porque o processo de digestão já inicia através da mastigação, tá certo? Mas ele é um dos responsáveis por destruir o alimento dentro do nosso estômago. Esse suco gástrico, na realidade, trata-se de uma solução de ácido clorídrico, HCl. Tá? Então, esse suco gástrico que está presente no nosso estômago, ele nada mais é do que ácido clorídrico. Tá? E esse ácido clorídrico, ele está a uma concentração de 0,0 mols por litro. Ou seja, esse ácido clorídrico está presente dentro do nosso estômago com uma concentração em quantidade de matéria de 0,01 mol por litro. O que é que isso quer dizer? Isso significa que para cada litro de suco gástrico, ou seja, a cada 1 litro de suco gástrico, está presente 0,01 mol de ácido clorídrico, tá? Então, essa é a quantidade de ácido clorídrico presente em 1 litro desse suco gástrico, que é de 0,01 mols de ácido clorídrico. Bom, pessoal, para se calcular a molaridade de uma solução, a gente vai utilizar essa seguinte fórmula, tá? Para a gente calcular a molaridade de uma solução, a gente vai usar isso aqui, essa fórmula que ela diz o seguinte, que molaridade é igual a N1 sobre V, no qual o Mzão, esse M aqui, ele é o M de molaridade, tá certo? O N1, pessoal, ele é uma unidade de medida nova que vai entrar agora, que significa o seguinte, que é o número de mols do soluto. E o V, volume, tá? Isso a gente já viu, volume. Esse N1, que é o número de mols do soluto, a gente calcula ele da seguinte forma. N1, ou seja, número de mols é igual a M1 sobre M1 minúsculo, M1 maiúsculo, tá certo? Não se confundam, aqui é minúsculo, aqui é maiúsculo. O M1 minúsculo, ele quer dizer massa do soluto. E o M1 maiúsculo, ele quer dizer a massa molar do soluto. Essa massa molar, ela vai ter como unidade de medida o grama por mol, tá certo? Esse M1, pessoal, a gente calcula ele utilizando as massas molares, tá certo?
É aqui, gente, onde a gente vai começar a utilizar a tabela periódica, que é o que a gente viu lá no começo do ano, uma breve revisão, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver fazendo exercícios, como é que se calcula a massa molar de um soluto, tá certo? Mas é feito dessa seguinte forma. Ou vocês podem calcular a molaridade utilizando molaridade é igual a massa do soluto dividido por massa molar do soluto vezes o volume. Tem diferença entre essas duas fórmulas? Não, gente. Essas duas fórmulas aqui, elas são iguais, tá certo? A única diferença é que essa daqui você calcula o número de mols separado e essa daqui o número de mols já vem incluso dentro da fórmula, tá? Então, tanto faz vocês calcularem por aqui ou por aqui, o resultado final vai ser o mesmo, tá certo? Então, fica a livre escolha. Eu, particularmente, gosto mais de usar essa. Não sei por que eu gosto de calcular o número de mols separado, tá? Então, quando a gente for responder exercícios, eu vou estar mais utilizando essa primeira aqui, ó. Eu particularmente gosto assim, mas eu vou usar outra também caso vocês queiram, tá certo? Então, bora lá. Exemplo 1, tá, gente? Agora a gente vai ver alguns exercícios para mostrar para vocês como é que é feito o cálculo de molaridade. Exemplo 1. Qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio, que tem como fórmula NaI, que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução, tá certo? Dado as massas atômicas do sódio, 23, e do iodo, 127. Já, pessoal, vocês vão entender o que é essa massa atômica, tá? Essa massa atômica, ela é imprescindível para que vocês consigam responder qualquer questão de molaridade. Como é que eu faço para calcular a molaridade? Inicialmente, molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume, onde o número de mols ele é igual à massa do soluto dividido pela massa molar, certo? Então é assim que a gente calcula uma molaridade. Molaridade é igual a massa ou número de mols dividido pelo volume, e o número de mols ele é calculado por massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, tá certo? Então, eu sei que para me calcular essa molaridade eu preciso saber o quê? O número de mols, que eu uso a massa do soluto e o massa molar do soluto, e o volume, tá certo? Como eu já disse para vocês, pessoal, quando a gente está fazendo qualquer tipo de questão, a gente lê a questão e anota os dados que a questão forneceu. E aí vai procurar o restante que está faltando, tá certo? O que foi que a questão me disse? Que é um iodeto de sódio, NaY, que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução. Nesse caso, 45 gramas do sal, sal é o que, pessoal? Soluto, tá certo? Então, eu já sei a massa do meu soluto, que vai ser quanto? A massa do meu soluto, ele vai ser igual, M1 minúsculo, no caso, né? A massa do meu soluto vai ser de 45 gramas. E a questão também, ela já me deu o volume, que foi de 400 ml. Tá certo? Então, eu já sei a massa do meu soluto e o volume da minha solução. O que é que está faltando encontrar ainda? A massa molar. Tá certo? A massa molar da solução. A massa molar, pessoal, da solução, que eu vou fazer ela bem aqui. Massa molar, ou seja, M1.
Essa massa molar, gente, ela é calculada da seguinte forma, tá? Eu vou mostrar um jeito que serve para todas, tá? Para vocês calcularem qualquer tipo de massa molar. A massa molar, pessoal, de um soluto, ela só é possível calcular se vocês souberem as massas atômicas de todos os átomos presentes, no caso dos átomos presentes do soluto. Inicialmente, quem é o meu soluto? O meu soluto é o iodeto de sódio, que tem como fórmula molecular Na, ou NaY. NaCl é o sal comum, né, gente? Aqui é o iodeto de sódio. NaI. Ou seja, o meu iodeto de sódio, ele tem como fórmula molecular NaI, tá certo? Então, para mim começar o cálculo de massa molar, ou seja, o M1 maiúsculo, eu sempre vou começar sabendo quem é a minha fórmula molecular, tá certo? A fórmula molecular NaI. Eu também preciso saber a massa atômica de todos os átomos envolvidos. No caso aqui eu só tenho o sódio e o iodo. A questão ela já forneceu essas massas atômicas. O iodo, o sódio, tem como massa atômica 23 e o iodo tem como massa atômica 127, tá certo? Então essas são as massas atômicas do sódio e do iodo. Para mim começar, pessoal, a calcular a minha massa molar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa minha fórmula molecular e vou colocar ela em forma de coluna, tá certo? O Na em cima, o iodo embaixo. Depois, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ver quantos átomos há de cada elemento presente nessa fórmula. No caso aqui, ó, NaI, eu só tenho um átomo de cada. Ah, como é que eu sei que só tem um átomo de cada? Se vocês observarem, ó, aqui na frente não aparece nada. Quando não aparece nada, isso subentende-se que tem um número 1 aqui na frente, tá certo? Ou seja, eu tenho um átomo de sódio e eu tenho um átomo de iodo. Então, eu já sei a quantidade de átomos presentes dentro dessa minha solução, que é um átomo de sódio e um átomo de iodo. Esse um átomo eu vou multiplicar pela sua massa atômica, tá certo? Ou seja, a massa atômica já foi dito. Qual é a massa atômica do sódio? O sódio tem como massa atômica 23. Então, 1 vezes 23. E qual é a massa atômica do iodo? 127. Então, a massa atômica do iodo é 127, que aqui vai ficar 23 e aqui vai ficar 127, porque 1 vezes 23 é 23 e 1 vezes 127, 127. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses resultados. Vai ficar 3 mais 7, 10, 2 mais 2, 4 mais 1, 5, 150 gramas por mol. Então, a minha massa atômica ela vai ser de 150 gramas por mol. Tá? Então, é assim que a gente calcula a massa molar, tá? Que é o M1 maiúsculo, que é esse aqui, ó. Que é essa unidade de medida que fica aqui no número de mols. Então, eu já descobri, pessoal, todos os valores que eu necessito para terminar de resolver a minha questão. Logo vai ficar molar. Eu vou começar por aqui, ó, pelo número de mols, tá? Logo, o meu número de mols, ele vai ser igual a M1 sobre M1. Meu número de mols, quem é a minha massa M1, que é a massa do soluto? A massa do meu soluto, ele é, ó, 45 gramas dividido pela massa molar do meu soluto, que eu acabei de encontrar, ó. Quem é a massa molar do meu soluto? 150 gramas por mol.
Aqui no caso, gente, eu só coloco os números, tá? Eu não vou utilizar as unidades de medida ainda. O meu número de mols vai ser igual... O número de mols vai ser igual a 45 dividido para 150. Ok? Então vai ficar 145 dividido para 150. O que vai ficar, eu vou fazer aqui rapidinho essa divisão para vocês verem. Vai ficar 45 dividido para 150. Não dá para dividir, acrescenta o zero e a vírgula. Corta. Dá por 3. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Dá 0. 0,3. Ou seja, 45 dividido para 150 é 0,3. Tá certo? Agora eu posso calcular a minha molaridade. Molaridade, como é que é calculada a molaridade? Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Molaridade vai ser igual ao número de mols. Quem é meu número de mols? É 0,3 dividido pelo meu volume, que é 400 ml. Uma coisa super importante, tá, pessoal? Na molaridade, o volume, a gente sempre utilizará ele em litros, tá certo? Então, toda vez que o meu volume não vier em litros, eu tenho que converter para litros. Aqui, no caso, o meu volume foi dado em ml, tá? Então, eu vou converter para litros. Lembrando que para me transformar de ml para litros, basta eu dividir por 1000, que no caso vai ficar 0,4 litros, tá certo? Então, 400 ml equivale a 0,4 litros. Então, quem é o meu volume? 0,4. A minha molaridade vai ser igual a 0,3 dividido para 0,4. Vou fazer essa divisãozinha bem aqui. 0,3 dividido para 0,4. Divisão de números com vírgula, tá, pessoal? Como é que a gente faz? Primeira coisa, observar se ambos os números têm vírgulas. Tem? Tem. Então, o primeiro passo já foi feito. Ambos os valores têm vírgula. Depois, eu tenho que observar quantos números há após a vírgula. Aqui eu tenho um número após a vírgula e aqui eu também tenho um número após a vírgula. Então, eu faço o quê? Se ambos têm a mesma quantidade de números após a vírgula, eu elimino a vírgula. Ficou 3 dividido para 4, porque um zero à esquerda de um número não vale nada. Então, eu tirei eles, tá certo? Então, vai ficar 3 dividido para 4, não dá para dividir, acrescenta o zero e a vírgula, dá por 30 dividido para 4 dá por 7, que dá 28, que sobra 2, que dá 0, que dá por 5. Dá 0,75. Logo, a minha molaridade aqui ela vai ser de 0,75. Qual é a unidade de medida? Lembrando, a gente nunca esquece de colocar a unidade de medida no resultado final, tá? Lembrando, a unidade de medida da molaridade, que é a unidade de medida padrão, de acordo com o SI, vai ser sempre mols. Ficou pequeno, peraí. Zero vírgula 75 mols por litro. Tá certo? A unidade de medida padrão, pessoal, da molaridade é mols por litro. Então, qual é a minha molaridade aqui? É 0,75 mols por litro. O que é que isso quer dizer? Que a cada 1 litro dessa minha solução estão presentes 0,75 mols do iodeto de sódio.
Espero que vocês tenham entendido.